A prova da ETEC do final do ano geralmente é a mais concorrida, e além disso, ela é a única edição do vestibulinho ETEC que tem ensino médio. Então, se você é do nono ano e você quer fazer o ensino médio na ETEC em 2024, você vai ter que passar nessa prova do final do ano. Ou se você é alguém que já está no ensino médio ou terminou a escola e quer fazer um curso técnico no ano que vem, você também vai ter que passar por essa prova. Por isso, hoje eu vim te mostrar exatamente como se preparar em cerca de 6 meses. Por isso, boas-vindas à aula de hoje. Pega sua água e também alguma coisa para você fazer anotações. Pode ser um caderno, junto com um lápis, uma caneta, enfim, qualquer papel e qualquer coisa que você tenha para escrever por perto. E se você não me conhece ainda, embora eu não esteja aparecendo em vídeo aqui hoje, eu sou a Lilian, sou especialista no vestibulinho ETEC e já ajudei milhares de alunos meus da plataforma ETEC Power a irem do zero à aprovação nos últimos anos, tanto no ensino médio quanto no curso técnico, tanto no médio com técnico também. E quando eu falo milhares, não é exagero, realmente milhares de alunos meus são aprovados todos os semestres no vestibulinho ETEC. E aqui no canal, de vez em quando, eu venho trazendo alguns conteúdos gratuitos que podem ajudar quem ainda não teve a chance de se tornar meu aluno. Então, na aula anterior, eu até ensinei para vocês aqui um tópico super importante de física para a prova da ETEC, que é assim, o primeiro tópico de física que todo mundo precisa estudar para a prova da ETEC. E eu lembro que a Sara estava por aqui. Quem mais estava por aqui? Fala aqui para mim. E bom, percebi pelos comentários na semana passada que tinha bastante gente chegando de paraquedas, né? Bastante gente chegando nova. Por isso, hoje a nossa aula vai ser bem passo a passo e é ideal para quem realmente não sabe como se preparar para a ETEC, ok? Então eu peço agora que todo mundo se comporte direitinho, e se comportar direitinho é algo importante para o seu aprendizado, tá? Então, assim, não fique conversando no chat pelo seu próprio bem, isso não me atrapalha em nada, mas atrapalha você. Assim, me atrapalha um pouco, né? Mas atrapalha muito mais você, tá? Porque você vai deixar de aprender para ficar conversando. Então, eu posso te garantir que se você prestar atenção aqui, você vai ter muito mais resultado do que se você ficar conversando no chat, ficar mandando dúvidas que são impertinentes a essa aula, até porque eu não vou responder, né? Então é importante que você preste atenção, tá bom? Foca agora em anotar conforme eu for explicando para você aqui. E bom, o primeiro passo é você se preparar para a prova como você se prepararia para a viagem dos seus sonhos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai primeiro determinar um dia, preferencialmente já na próxima semana, sabe? Para você começar a estudar. Então, hoje a gente está aqui no dia 10 de junho de 2023, e eu te garanto que começando seus estudos na semana que vem, você consegue estudar com tranquilidade até a prova de dezembro do vestibulinho ETEC, certo? Inclusive, milhares de alunos meus da ETEC Power começaram exatamente nessa época. Eu lembro que em 2019, se eu não me engano, a gente teve uma turma que começou exatamente na segunda semana de junho, né? Que é normalmente quando a gente abre turmas. E eles foram aprovados em cursos concorridíssimos. Então, assim, tem gente que começou muito antes de você? Tem, eu não vou mentir para você. Tem gente estudando desde janeiro, tá? Mas começando agora, você consegue também estudar com tranquilidade até a prova de dezembro. Só que não deixe isso para depois, não fique enrolando. Tem muita gente que fica esperando as inscrições começarem, gente que espera a data da prova ser divulgada. Mas o problema é que isso não passa de sabotagem. O que é sabotagem? É o seu cérebro tentando te enganar. Muito provavelmente você tem alguma crença, sabe, na sua cabeça de que você não é capaz de passar na prova. Muito provavelmente alguém já falou que você não é bom o bastante. Alguém já pode ter zoado você na escola. A sua família talvez não tenha alcançado muitos degraus em relação à vida acadêmica, né? Então, qualquer um desses motivos pode fazer com que você ache que você não é capaz. E aí o seu cérebro fica te sabotando para comprovar que você não é capaz mesmo. Então você fica pensando: ah, não, eu vou começar quando as inscrições abrirem. Eu vou começar quando a data da prova for divulgada. Isso é sabotagem, cara. Isso não te leva a lugar algum. Só pro fundo do poço mesmo. Então é importante que você não fique enrolando, tá? E veja bem, o vestibulinho ETEC não vai te dizer como estudar. Eu sou realmente especialista nessa prova. Há muitos anos eu me dedico não somente a ensinar aqui e ensinar para os meus alunos. Na verdade, muito antes de começar a falar sobre vestibulinho, eu já conhecia muito bem essa prova. E olha que eu sou pioneira em falar sobre vestibulinho na internet, né? Antes de mim, praticamente ninguém falava sobre isso, ninguém se dedicava exclusivamente a falar de vestibulinho.
Então, assim, desde muito antes de começar a falar sobre isso, eu já entendo muito sobre a prova. Eu posso te garantir, a prova não vai te dizer como estudar. A prova não vai te dar uma lista de assuntos. A prova não vai te dar dicas de estudos. Por isso, de verdade, qual o sentido de ficar esperando? É só sabotagem, tá bom? Então, a preparação para o vestibulinho não é como a preparação de uma prova comum da escola, sabe? Sabe aquela prova do colégio, né, que você faz no seu dia a dia, que é algo que você faz tanto que nem precisa de tanto preparo, que já ficou fácil para você, que muitas vezes você tá lá rindo assim, né? Ah, amanhã tem prova, e você nem estudou? Pois é, só que o vestibulinho não é essa prova. O vestibulinho é como preparar uma viagem. Por isso que eu falei, se prepare para a prova como você se prepararia para sua viagem dos sonhos. Eu não sei se você gosta de viajar, tá? Mas eu gosto bastante. Então, com isso, pensa rapidinho numa pessoa que vai viajar para um lugar super legal. Por exemplo, para Orlando, ou então para Londres, para Paris, enfim, pensa aí. Antes mesmo de planejar a viagem, essa pessoa precisa ter o passaporte dela. Se ela não tiver, ela vai ter que fazer esse passaporte dela. Sem o passaporte, ela não viaja para Londres, nem para Orlando, nem para Paris, nem para nenhum lugar fora do Mercosul. Essa é a verdade, né? Daí, beleza, com o passaporte dela, 6 meses antes da data que ela pretende viajar, ou seja, 6 meses antes da sua prova, consegue entender isso? Você já começa o seu preparo. Então, 6 meses antes, a pessoa já está pensando em comprar as passagens aéreas. 5 meses antes, caso ela vá, por exemplo, para Londres, que é um lugar que todo mundo fala inglês, essa pessoa vai começar a praticar o inglês dela, porque não tem como se virar em Londres sem saber falar pelo menos um hello, né? Sem saber falar nem o básico do básico do básico, ok? Daí, 4 meses antes da viagem, essa pessoa certamente já vai ali reservar o hotel dela. Uns 3 meses antes, se for uma viagem no inverno, por exemplo, ela vai comprar alguns casacos, umas coisas que vão ser úteis, né? Enfim, 2 meses antes, ela vai comprar os tickets de passeio, museu. Um mês antes, ela vai ajustar tudo que é necessário para viajar tranquilamente. Agora, pensa comigo, então. Se numa viagem você tem tantas etapas que precisam ser feitas com antecedência e você faz, porque aquela viagem é importante para você, então por que você acha que nos seus estudos você pode deixar para a última hora? Não faz o menor sentido. Então, assim como para uma viagem dos seus sonhos você se organiza, nos estudos para entrar numa escola que é concorrida e que é boa e que vai te dar muitas oportunidades, você também precisa se organizar. Se a sua aprovação é importante para você, ela exige a sua atenção. Se você sonha em entrar na ETEC para fazer parte de time de líder de torcida, para participar do intercâmbio da ETEC, ir para outro país gratuitamente, conhecer pessoas incríveis, ter acesso ao ensino de qualidade, fazer pesquisa científica, ganhar prêmios, isso vai exigir planejamento, isso vai exigir dedicação, não somente na semana da prova, não somente no dia da prova, não somente na hora da inscrição, mas nos meses anteriores. E eu ouso dizer que a parte mais difícil para você começar os seus estudos para a ETEC é entender isso, tá? Que você precisa dessa antecipação, digamos assim. E com isso nós vamos para uma outra parte, para um outro passo, que é o comprometimento. Para passar na ETEC você precisa ter comprometimento. A galera que começou a estudar lá em fevereiro, teve uma turma nossa da ETEC Power que abriu em fevereiro, né? E teve gente que entrou, assim, com um foco total. Tem alunos que estão estudando super focados desde fevereiro, já terminaram as aulas, estão revendo as aulas, estão aprimorando ainda mais o aprendizado, fazendo simulados, sabe? Então, assim, comprometimento. E assim como a pessoa que começou no início do ano precisa disso, você que está começando agora precisa de ainda mais comprometimento. Então, se comprometa com a sua aprovação, como você se comprometeria com o amor da sua vida, com a pessoa que você namora ou que você pretende namorar, no caso, né? E o comprometimento é entender, então, que nos próximos 6 meses você vai ter que estudar matérias que gosta e também vai ter que estudar matérias que não gosta. Eu espero que você esteja anotando isso, porque se você não está anotando, achando que isso não é conteúdo, vaza daqui, porque você não está realmente comprometido com o seu aprendizado, tá bom? Porque tudo isso é importante. Tanto quanto a aula de semana passada, que foi de matéria, isso aqui, que é método, também é importante, tá bom? Então você vai ter que estudar matérias que você não gosta, coisas fáceis, coisas difíceis, vai ter que resolver questões, vai ter que ter a mesma disciplina que você teria para organizar uma viagem legal para outro país. E sabendo então que na semana que vem você determinou que você vai começar os seus estudos e que nada vai te impedir de fazer isso, com esse comprometimento, então, é hora de você criar um cronograma. E cronograma nos leva a um outro passo, que é constância. Tenha constância nos seus estudos, como você teria constância nos treinos para chegar no corpo dos sonhos, certo? Então, assim, né, eu vou te explicar aqui agora como fazer um cronograma. Se você não estava anotando até agora,
E se você não anotar agora, eu realmente desisto de você, beleza? Então é o seguinte, né? Lá na ETEC Power tem uma aula bem passo a passo de como fazer cronograma. Então, caso tenha algum aluno por aqui, porque às vezes alguns alunos vêm para cá, né, porque querem complementar ainda mais o conhecimento, enfim, sabem que tem o passo a passo lá, tá bom? Mas para quem não é aluno, eu vou resumir aqui, então, porque não daria tempo de entrar em tantos detalhes, beleza? Para não deixar essa aula muito longa, já que eu não vou falar somente de cronograma aqui, né? Então, basicamente, você vai entender aí na sua rotina quais são os dias em que você pode estudar. E isso varia muito de uma pessoa para outra, viu? Então, pode ser que você possa estudar segunda, quarta e sexta. Outra pessoa, terça, quinta e sábado. A outra pessoa, sábado, domingo e quinta-feira. Enfim. Só que é fundamental que você estude pelo menos em 3 dias da semana. E isso tem a ver, primeiro, com o tempo que você precisa para dar conta dos assuntos, estudando 3 vezes por semana. Claro que se você puder estudar mais vezes por semana, estude mais vezes por semana. Mas se só puder 3 vezes, comece com 3 vezes, tá? Então isso é importante para você dar conta dos assuntos até sua prova. E também é importante porque tem a ver com as conexões neurais, né? Que eu já expliquei, eu acho que uma ou duas aulas atrás, tá bom? Então, se você puder estudar de segunda a sexta, ótimo. Se puder estudar de 4 dias da semana, que bênção, né? Então, segunda, de terça, de quarta, de quinta, enfim, os dias que você puder. Mas se você não puder, comece estudando, então, 3 dias por semana. Peraí, 3 dias na semana, na verdade, né? Ficou confuso aqui. Então, partindo disso, determina aí quais são os dias mais tranquilos para você. É de segunda-feira? É sábado? É sexta? Veja quais são os dias mais tranquilos. E veja bem, não fique esperando o dia perfeito. Ah, o dia que eu tenho um super tempo livre. Não, cara, é o dia que você tem meia hora livre, entendeu? Pode ser aquela meia hora depois do almoço, pode ser meia hora no final do dia. E se você realmente não tem tempo, você vai ver 3 dias em que você vai acordar meia hora mais cedo. Ou vai dormir meia hora mais tarde. Ou vai almoçar em menos tempo. Você vai dar um jeito. Porque se é importante pra você, você dá um jeito. Ponto, acabou. Não tem outra opção. E aí, partindo disso, você vai ver em qual fase do seu dia você pode estudar. É de manhã? É de tarde? É de noite? Veja direitinho, tá? Qual o melhor horário para você. Porque aqui tem o grande segredo, né? Não é sobre horas de estudos, é sobre constância, como eu te falei. Então, tem gente que pensa assim: ai meu Deus, eu preciso de 5 horas para estudar. Não. Você precisa começar com o tempo que você tem, tá? Então, estudar um pouco por dia dá mais resultado do que estudar 5 horas seguidas num único dia e não estudar nos outros, por conta das conexões neurais que eu já expliquei por aqui, certo? E, aliás, para facilitar isso, olha como eu sou boazinha. Curte aqui essa aula se você está gostando, porque eu pedi para a equipe da revista do estudante para disponibilizar uma folha de cronograma. Sim, eu vou deixar o link na descrição, então, e você vai poder baixar de graça no final dessa aula a folha de cronograma, beleza? Então, lá na revista do estudante vai ter para você essa folha de cronograma para você só preencher e não ter que ficar gastando mais tempo, né, pensando como que eu organizo isso, enfim, você vai só preencher a folha de cronograma com todos os seus horários e afins, tá? Não precisa colocar horários muito específicos. Então, você não precisa, por exemplo, começar a estudar às 14 horas, terminar às 15h30. Você coloca um período. Então, eu posso estudar depois do almoço. Posso estudar de manhã, pode ser de noite, na segunda-feira, pode ser de noite na quarta-feira, de noite na sexta-feira. Você vai colocar isso, beleza? E voltando aqui agora, então, né? Você vai ver qual o melhor momento do dia para você, e partindo disso, a gente vai para as matérias, tá? A prova vai te cobrar português, matemática, química, física, geografia, história e biologia. Então, se você não sabia, já anota isso também. Português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Estudando com antecedência para a prova, você pode colocar apenas um tópico por dia. Olha que alegria, olha que bênção, né? Então você pode colocar um tópico por dia, tá? Porém, se você aprende mais rápido, você pode colocar 2 tópicos em alguns dias, não tem problema, tá bom? Então, como você ainda tem antecedência, né? 6 meses para a prova é um tempo bom ainda, você pode colocar um tópico por dia sem problema, certo? Lilian, o que é tópico? Já expliquei aqui, né? Mas caso alguém tenha perdido, tópico é o assunto, é o tema, tá? Então as matérias são português, matemática, blá, 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 né? Tópico, conceitos básicos de física. Isso é um tópico de física, entendeu? Que foi, inclusive, tópico da aula da semana passada. Então, estudando com antecedência, você coloca um tópico para estudar por dia, pode colocar 2 em alguns dias, porém, para fazer isso, você deve identificar quais matérias são fáceis para você e quais são difíceis, tá bom? Então, na ETEC Power eu até falo, né, sobre FDI, facilidades, dificuldades, impossibilidade, enfim. Só que não daria tempo de ficar entrando muito em detalhes aqui nessa aula agora, tá bom? Então, vamos só imaginar que matemática, física e química são difíceis para você. Então, você não vai colocar em hipótese alguma 2 dessas matérias juntas no mesmo dia, porque daria caô no seu cérebro. Imagina, você odeia química e odeia física, coloca as duas juntas? Não. Loucura, burrice.
tolice fazer isso. Você vai colocar, quando você for colocar duas matérias juntas, né? Uma matéria que é mais fácil e uma que é mais difícil, ou então duas que são fáceis e assim por diante, tá? Então você pode, por exemplo, colocar História e Biologia na segunda-feira, pode colocar Física sozinha na quarta-feira, se for o dia que você vai estudar, e assim por diante, tá bom? E quando você estuda apenas 3 dias por semana, você alterna as semanas, tá? Você faz o que eu chamo de rodízio com as matérias, né? Tipo o rodízio de pizza. Então, por exemplo, nessa semana você vê matemática, português, história e física. Beleza? Na próxima, química, biologia e geografia. Claro que você vai moldar isso de acordo com a sua rotina. Não precisa ser nessa ordem que eu te falei, mas você faz isso. Aí, então, na primeira semana você estudou matemática, português, história e física. Na segunda, química, biologia e geografia. Na terceira, matemática, aí um outro tópico de português, um outro de história, um de física. Aí na outra semana, né, na quarta semana, química, biologia e geografia. E assim sucessivamente. Por quê? Estudando só 3 dias por semana e colocando um tópico por dia, naturalmente você não consegue ver todas as matérias na mesma semana e tá tudo bem, tá bom? Então você pode fazer esse rodízio. E aqui já vou entrar num outro ponto importante, né? Que é você ter respeito pelo seu aprendizado, como você respeitaria o ritmo de um bebezinho que está aprendendo a andar. Então você não vai querer atropelar os seus estudos colocando tudo de uma vez só para terminar logo. E isso é burrice, porque você não vai aprender. Você precisa conseguir estudar os assuntos que vão ser necessários na prova sem se sobrecarregar, tá? E aí, partindo disso, você vai organizar esses assuntos de forma que você estude primeiro os tópicos basais. Eu já ensinei isso aqui, então eu acredito que você que estava, né, nas aulas anteriores já aprendeu, mas para quem não estava, eu vou resumir aqui, tá? Não teria como explicar tudo de novo, porque foi um assunto de uma aula inteira de meia hora, né? Mas basicamente os tópicos basais são os tópicos que servem de base para o restante do conteúdo que você vai aprender, para todo o seu conhecimento para a prova, tá bom? Então, o que são esses conteúdos de base? São aqueles que te exigem menos conhecimentos naquela matéria. Então, veja bem, não é o que você considera mais fácil nesse caso. O que você considera mais fácil é a matéria. Pode ser que você ache português mais fácil que matemática. E ok. Só que dentro de matemática existem tópicos basais. Assim como em português tem tópicos basais, assim como em física. Então, como eu já te falei, né? Em física, conceitos básicos de física fazem parte aí dos tópicos basais, tá? E aí, na semana passada a gente teve ali a introdução à física, né? Então, conceito de espaço, de tempo, enfim, etc, etc, etc. E aí tem um outro subtópico também que faz parte dos conceitos básicos de física, dessa introdução à física. Então, isso são os conteúdos basais. Dentro de português também tem conteúdos basais. Em matemática também. Por exemplo, as operações básicas são conteúdos basais, porque você não precisa de muito conhecimento prévio para aprender, e elas vão formar a base que você precisa para que você aprenda os outros conteúdos, tá bom? Então, olha só o que você já fez até aqui. Já determinou quando você vai começar a estudar, você vai ter esse comprometimento para estudar, você vai organizar isso, vai ver os dias que você pode, qual o período do dia. E eu te falo para ver qual o período do dia, para você já. Qual palavra eu posso usar nesse momento aqui, né? Para você já meio que bloquear aquele período no dia, sabe? E você, por exemplo, não colocar outras coisas, distrações e afins naquele momento. Então, se você sabe que o único momento que você pode estudar é de noite, na segunda-feira, na terça-feira e na quinta-feira, por exemplo, você não vai sair com seus amigos de noite na segunda-feira, cara, porque o seu estudo é importante. Você não vai sair com o seu namorado na terça-feira de noite. Você vai sair no sábado, você vai dar um jeito. Ou então você vai, sei lá, moldar a sua rotina para criar tempo, né? Acordar mais cedo, como eu te falei, levar menos tempo fazendo algumas coisas que às vezes você demora demais. Por exemplo, se você passa meia hora no banho, você pode reduzir isso, tá bom? Então você já fez isso. E aí, quando você entra nessa parte de ver as matérias, né? O que é fácil, o que é difícil para você, e vai orquestrando isso na sua semana, você tem o seu cronograma pronto, para já saber os assuntos que você vai estudar. E aí, vindo para os tópicos basais, você já sabe por quais assuntos você vai começar. E aí você pode pensar ali, e como eu vou estudar esses assuntos? E é o seguinte, tenho duas opções para você. A primeira é você aplicar o que eu já ensinei na aula que eu fiz, não lembro em que dia, mas quem estava aqui lembra dessa aula, né? Que era a aula em que eu ensinei como aplicar o estudo ativo e estruturado nos seus estudos, tá? Porque o método que eu te ensinei naquela aula é o que você deve fazer para conseguir assimilar os assuntos que você vai estudar, tá bom? Então você pode fazer isso, né? Você vai saber os assuntos que você vai estudar direitinho, mapeia a prova se você não tem essa lista de assuntos, né? Então você vai mapear a prova direitinho, você vai ver ali quais são os assuntos que você vai estudar, você vai ter essa listinha e você vai então começar a estudar esses assuntos, colocando aquelas etapas em prática. Porque não dá para você brincar de estudar. Você precisa estudar sabendo o que está fazendo. Beleza? Então estude sabendo o que está fazendo. Não dá para brincar de estudar.
Não dá para hoje você fazer um resumo, aí amanhã você acha que estudou, mas na verdade só ouviu uma aula ou leu um conteúdo, daí no outro dia você acha que estudou, mas só resolveu o exercício. Não dá. Inclusive, recentemente, uma pessoa me chamou no Instagram dizendo assim: Lilian, eu fiz a prova para testar e eu errei muita coisa, sendo que eu estou estudando direitinho. E aí eu perguntei: como você está estudando? E a pessoa falou que ela estava fazendo só assistia a aula e fazia resoluções, se eu não me engano. Isso é brincar de estudar. Isso não é estudar, tá? Estudar de verdade quando você quer passar numa prova é seguir um método, tá bom? E eu já te expliquei aqui como seguir o método, né? Só que a segunda opção, se você quer ter mais facilidade nisso, é você aproveitar que no dia 13 de junho eu vou abrir a última turma da ETEC Power com o valor atual. Depois disso, vai aumentar o valor, porque desde 2020, eu e minha equipe seguramos o preço, nós não aumentamos durante a pandemia e nem no período pós-pandemia, em 2022, né? Só que agora vai aumentar. E aí, no dia 13 de junho, você vai conseguir essa última oportunidade, né, para entrar na Tech Power pelo valor atual, tá bom? Com opção de parcelamento e tudo mais. Então, se você quer ter as aulas já direcionadas para a ETEC, de todos os assuntos que caem na prova, o método que faz milhares de alunos meus serem aprovados, porque funciona o método. E na ETEC Power ele é facilitado, porque você não vai ter que pensar, meu Deus, onde eu encontro resolução comentada? Está lá. Você não vai ter que pensar, onde que eu encontro questões direcionadas? Elas estão lá. Você não tem que pensar como que eu faço sondagem. Isso está lá, tá tudo lá, mastigadinho para você, tá? Então eu vou deixar o link também na descrição abaixo da aula, tá bom? Para você entrar na lista de espera e ter acesso a essa oportunidade, que vai abrir no dia 13 de junho agora, comecinho da semana que vem já, certo? E agora realmente é a sua parte, né? Eu te expliquei o que você deve fazer. Você tem 6 meses pela frente para você colocar isso em prática não só uma semana ou só um mês, mas toda semana, todo mês, tá? Porque se você enrolar agora, se você ficar assim, ah, não, vou deixar para depois. Será que isso realmente é importante? Eu sinto muito, mas você vai entrar naquela estatística de pessoas que fazem a prova da ETEC e não passam. E isso não vai ser legal. Então, coloque em prática o que eu te falei. Se você quiser isso de um jeito ainda mais facilitado, com o meu suporte, suporte da minha equipe, com plantões de dúvidas, com tudo que você precisa para realmente ter um aprendizado eficaz e simplificado, você entra na lista de espera da ETEC Power, beleza? Para aproveitar essa última oportunidade com o valor atual. Estudar para a ETEC e entrar na ETEC Power não é um gasto, é um investimento. Se você acha que é um gasto, sinto muito, você não está preparado para entrar na ETEC. Sério, porque na ETEC você vai ter que investir dinheiro também em alguns trabalhos, algumas provas, coisas do tipo, tá? Então, se você não vê como algo importante e válido investir no seu conhecimento, considere não fazer a prova da ETEC, talvez, porque, desculpa, mas educação é conhecimento, é investimento, na verdade, principalmente num país como o nosso. Beleza? A gente se vê, então, na próxima semana. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma nessa aula. Fiz o meu melhor por você, faça o seu melhor por você mesmo. Tchau!